O doutor Ivan está aqui comigo hoje, ele é psiquiatra e assim, sabe que o pouquinho que nós conversamos aqui durante o intervalo, eu fiquei muito impressionada, porque o doutor estava dizendo assim que a depressão, a Organização Mundial de Saúde tem a expectativa de que no ano de 2020 seja a segunda maior causa de, não é de morte, mas é de ineficácia, incapacidade funcional, que significa o quê? Significa você ter dificuldade para trabalhar, você estar constantemente de licença, estar constantemente em tratamento sem uma perspectiva de cura. Por isso é muito importante falarmos sobre isso e mais do que isso. Todo tratamento acaba sendo bem-vindo, né, doutor? Porque a gente sempre espera que exista uma cura. Eu acho tão complicado falar em cura para as coisas da mente, né, doutor? A depressão, se você deixar ela não tratada, não fizer nada, a tendência é que a pessoa tenha vários episódios de depressão e acabe cronificando. Agora, doutor, qual é a diferença de uma tristeza por uma perda, por uma frustração, para a depressão? Em geral, a depressão ela não cursa só com tristeza, né? Então isso é um dado muito importante. Por exemplo, quando a gente fica triste, por qualquer motivo que seja, a gente fica triste, isso dura normalmente algumas horas, no máximo dia ou dias, e depois a gente já vai recuperando, a gente dificilmente perde o apetite, dificilmente deixa de fazer as coisas básicas da vida. Se tiver que trabalhar, a gente levanta e vai trabalhar. Depressão não. A depressão, os sintomas nucleares da depressão não são tristeza, mas sim anedonia e hipobolia. Vou te explicar o que é. Anedonia é a dificuldade de você ter prazer nas coisas. Então, por exemplo, a pessoa que sempre adorou jogar bola, a pessoa perde o interesse em jogar bola. A pessoa sempre adorou ir no cinema, perde o interesse, não aguenta nem ver o filme. Isso é anedonia. E o outro é a hipobolia, que é o desânimo. Falta de energia, uma falta de energia vital muito grande que impede a pessoa de conseguir fazer as coisas. Mas por que acontece isso, doutor? Por que a pessoa tem depressão? São vários fatores, né? Tem fatores genéticos que propiciam isso. Tem fatores ambientais, né? Que são, por exemplo, alguma coisa ruim que aconteceu na vida do indivíduo e tal. Quando essas duas coisas se juntam, fatores genéticos, fatores ambientais, isso acaba gerando a depressão. Agora, se a pessoa não tiver genética nenhuma para isso, ela vai ter uma resiliência muito grande, ou seja, uma resistência muito grande, e vai conseguir passar por um monte de problema e não ter depressão. São aqueles exemplos que a gente vê, da pessoa que se supera, etc. Provavelmente essa pessoa ela tem uma resiliência muito grande. Aquela pessoa que não desiste nunca, né? Claro que tem Parece outros fatores passa por também. um monte de coisas e está sempre pronta para mais uma. Por exemplo, a religião é um dos fatores que, se a pessoa souber viver bem, a pessoa consegue, isso ajuda também. Mas, enfim, é uma série de fatores que acabam determinando se a pessoa vai desenvolver o quadro ou não. E pode causar morte, doutor? Pode. A gente sabe que, eu não vou te falar o número certo, que eu não tenho certeza, mas cerca de 30 pessoas por dia se suicidam no Brasil. E dentre essas pessoas, a grande maioria tem depressão. Agora, doutor, eu vi um caso uma vez, quando eu até falei que pode causar morte, nem foi por suicídio, foi porque eu me lembrei de um caso, que inclusive era uma moça que era amiga de um amigo meu, de um cinegrafista, que ela foi internada porque ela tinha uma tristeza que era o que você falou, aquela coisa fora do comum, que ela não melhorava nunca, e ela ficou internada e ela morreu mesmo, ela não conseguia comer, não conseguia se cuidar. Ter forças para comer, perguntavam para ela, isso faz alguns anos, já uns 15 anos talvez, era até mais difícil conversar sobre isso, porque os próprios médicos deram alguns remédios estimulantes, acho que eram para... Não adiantava, ela acabou sendo internada para tomar soro, para poder, porque ela não fazia absolutamente nada, ela não levantava, ela não tomava banho, e fisicamente ela não tinha nada, foram feitos todos os exames nela. Esse seria o caso. A pessoa morre, a gente até brincou na época, ela morreu de tristeza mesmo. Ela morreu, na verdade, de inanição. Ela não conseguiu se cuidar, não conseguiu comer e morreu. Que é um caso extremo. É um caso extremo. Hoje em dia a gente vê muito pouco isso por causa do advento, né, de todas as medicações, de todos os tratamentos. Existem tratamentos que são até mais eficientes do que as medicações. Então, assim, hoje em dia não é tão comum se ver isso. Mas, com certeza, há 60 anos atrás, deveria ter muita gente assim. E, doutor, o que é essa cetamina? Cetamina, é uma inovação, é um remédio diferenciado? Cetamina, na minha opinião, é uma grande inovação no campo da psiquiatria. Eu acho que vai mudar muito o campo da psiquiatria, mudar todos os paradigmas, já está mudando. Tá? Apesar de ser um remédio antigo, né, isso que é interessante. A cetamina é um anestésico, ela é usada há mais de 50 anos na medicina, então a gente conhece bem o remédio. Até hoje é usado, aqui no Brasil não muito, mas, por exemplo,
Nos Estados Unidos é muito usado em pronto-socorro pediátrico, quando o anestesista quer fazer um pequeno procedimento, sem precisar recorrer a uma intubação, por exemplo. E há cerca de 10 anos atrás, começaram a sair alguns estudos que mostraram que a cetamina, se usada da maneira certa, em doses bem baixas, de uma determinada maneira específica, ela tem um efeito dramático para grande parte dos pacientes com depressão. E ela só foi estudada em depressão refratária, ou depressão resistente, ou seja, a depressão que não melhora. Forte mesmo. Não necessariamente forte, mas que não melhora com o tratamento convencional. Tá. Porque tem casos que são graves e até melhoram com o tratamento convencional, e casos não graves, mas que a pessoa não melhora. Então a pessoa fica a vida dela é toda prejudicada por causa disso. E a cetamina, ela tem esse poder não são todos os casos, né? É importante esclarecer que ainda é um tratamento off-label. Off-label significa que é fora da bula, ou seja... É como se fosse experimental? Não é experimental, porque a gente já sabe que funciona. Tá. Mas também não é aprovado em bula, porque ele ainda não foi estudado de forma tão intensa, em estudos tão grandes, que façam com que o FDA, que é a agência reguladora americana, aprove ele em bula. Entendi. Tá? Mas a gente faz isso em medicina direto, por exemplo. Se um psiquiatra, eu falo da minha área, um psiquiatra ele prescreve um determinado medicamento que, a princípio, ele foi aprovado para esquizofrenia, e ele prescreve para a pessoa dormir melhor, ele está fazendo um uso off-label desse remédio, entendeu? Entendi. A gente faz isso com muita frequência. Doutor, existem contraindicações para esse tipo de tratamento? As duas contraindicações principais seriam uma pessoa ter uma doença clínica instável, uma doença cardiovascular importante, né? Por exemplo, a pessoa tem uma angina instável, a angina é aquela dor no peito que é por conta de problemas nas coronárias, né? Essa seria uma das contraindicações. A outra é uma psicose atual. A pessoa está psicótica, ela está, né, como se fala popularmente, louca. Aí, a princípio, pelo menos primeiro a pessoa tem que voltar à realidade para poder usar esse remédio. Doutor, para encerrar, quando é que eu sei que é o momento de procurar ajuda? Quando a pessoa começa a notar que a depressão, ela está... depressão, né? Às vezes a pessoa não sabe o diagnóstico, mas que ela sabe, ela percebe que ela não está conseguindo funcionar, ela não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer as atividades normais dela, ela está sempre melancólica, ela está sempre desanimada, perdeu o interesse em coisas que ela gosta, ela deve procurar ajuda. Mesmo que ninguém tenha... Porque às vezes é meio velado, né, doutor? A gente tem casos que percebe que a pessoa está se sentindo mal e não tem coragem de falar para ninguém também, né? Sim, justamente. Até por conta do preconceito que nós falávamos antes. A pessoa acha, não, isso é bobagem, justamente, é frescura. Tem essa questão do preconceito, existe um estigma muito grande, como a gente estava conversando. Na minha opinião, esse estigma tem muito a ver com essa ideia de que tudo que tem a ver com a mente, ou com as emoções, né, com o pensamento, com os comportamentos, isso tudo está relacionado com livre-arbítrio. Né? Então, a pessoa ela pode escolher se ela vai conseguir, por exemplo, ficar bem ou não, se ela vai conseguir ir trabalhar ou não. Tudo tem a ver com livre-arbítrio. Na verdade, a gente sabe que o ser humano ele tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele tem uma limitação também de acordo com o estado emocional da pessoa. Se a pessoa ela estiver muito mal emocionalmente, vamos dizer, ela tiver uma patologia como a depressão, isso vai afetar o livre-arbítrio dela, ela não vai conseguir escolher o que é melhor para ela. Não adianta alguém ficar falando, vai lá tomar um sol, vai lá jogar bola. Não vai adiantar porque a pessoa não está em condições de fazer isso. Doutor, existe alguma coisa que pode desencadear a depressão? Por exemplo, um trauma muito grande? Uma situação muito atípica, muito fora da realidade, um estupro, um assalto muito violento, um sequestro? Quando a pessoa tem... A morte mesmo de alguém? São duas coisas diferentes, né? Quando a pessoa ela sofre nela mesma, ou ela sente que ela poderia estar sofrendo um trauma muito grande, por exemplo, um estupro, ou um trauma de guerra, ou alguma coisa assim, a gente normalmente chama de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Tá? Esse transtorno, ele tem sintomas, ele é caracterizado por sintomas depressivos também, mas, além disso, a pessoa tem revivescências daquele trauma. Tá? Mas o que está relacionado com depressão, né, com esse diagnóstico de depressão, principalmente são traumas infantis. Né? E nisso o Freud estava certo. Tá? Acredito que ele errou em várias coisas, mas nisso, com certeza, ele estava certo. Que, vamos dizer, o que a gente vive na infância, se for algo traumático, ou se a criança não tiver
sido, vamos dizer, a autoestima dela não tiver sido construída, ou infelizmente, como muitas vezes acontece, for destruída, essas pessoas elas têm mais chance de desenvolver transtornos mentais no futuro e com certeza depressão. Tá? A menos que ela geneticamente seja um super-homem, vamos dizer assim, né? Agora, isso. doutor, é verdade que a acetamina é muito usada como tranquilizante para cavalos? A acetamina, ela... Causa um susto assim na gente? É bobagem? Sim, não. É bobagem porque é um remédio que inicialmente foi aprovado para uso em humanos e a veterinária pegou emprestado. É um remédio que é um anestésico, ele funciona nos seres humanos, funciona nos animais também. Mas ele não é um remédio desenvolvido para animais. Entendi. A veterinária que pegou emprestado da medicina. Você lembra da era do Prozac? Sim. Que eu me lembro que na década de 90, né? Todo mundo, a pessoa ficava triste, ela já queria tomava esses remédios e alguns médicos receitavam. Não vou dizer de uma forma aleatória porque eu não sou médica. Claro. Mas, por exemplo, no caso da depressão também, tem muita gente que se medica, né, doutor? A gente sabe disso, né? Nós temos esse hábito, né? Hoje em dia é mais difícil porque tem muita regulação nas farmácias. A pessoa ela tem que meio que ir para um traficante de remédios. Mas entendeu? eu queria fazer esse alerta. Isso não é bom, né, doutor? Porque não é um remédio que é bom para todo mundo, né? Não. Mesmo no caso de depressão, os sintomas são parecidos, não é uma doença física no sentido de como um câncer, por exemplo. Os remédios mais novos para depressão, né? Não estou falando agora da acetamina, estou falando desses mais novos, né? Os que a gente chama de ISRS, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses remédios, eles são bem seguros. Tá? Dificilmente alguém vai ter um problema sério com eles, mas sem dúvida nenhuma não é recomendado que a pessoa tome eles sem prescrição médica, porque pode ser que não tenha indicação, pode ser que para aquela pessoa especificamente seja perigoso. Por exemplo, te dar um exemplo simples, que é comum a gente ficar atento na nossa prática. Se a pessoa tem transtorno bipolar, por exemplo, se ela usar um antidepressivo desse, ela pode acabar acarretando um quadro de mania, que é o contrário da depressão. A pessoa fica eufórica e pode ter vários prejuízos por causa disso. Doutor, quem é que tem mais depressão, homem ou mulher? Mulher. Mulher tem 2 vezes mais. 2 vezes mais ou a mulher procura mais ajuda, doutor, do que o homem? Os dois. A mulher tem mais, isso com certeza, e a mulher também procura mais ajuda. E, doutor, com a experiência que você tem, a gente pode dizer que a depressão é uma doença curável? Ela é uma doença curável em certos casos. Por exemplo, se alguém vem me procurar no consultório e a pessoa está com depressão pela primeira vez, ela é curável. Eu diria que ela é curável. Pode ser que a pessoa tome o remédio, faça o tratamento que for mais indicado e se cure. E não tenha mais. É possível. Agora, se a pessoa já teve vários episódios de depressão, provavelmente essa pessoa já cronificou e ela vai ter novos episódios, a não ser que ela se trate. Mas o tratamento pode fazer a pessoa ter uma vida com qualidade, mesmo Sim. Passando por problemas, mas vivendo em sociedade, sendo feliz, doutor? Sim, é possível? Sim, tem muitas pessoas que se tratam e ficam bem, sem problema. Porque não pode, muitos casos, estou bem, para o tratamento, para o remédio, porque acha que estou bom. Como eu falei, a pessoa tem que saber, é claro que ela vai ter que discutir isso com o psiquiatra dela, mas ela tem que saber que se ela fizer o tratamento para depressão uma vez, e provavelmente o médico dela vai concordar que ela pare. Mas segunda, terceira, quarta, aí a chance já aumenta muito. Por exemplo, se a pessoa já teve depressão 3 vezes na vida, ela tem uma chance de 90% de ter uma quarta. O médico vai falar para continuar. Provavelmente ela vai ter que continuar o tratamento. Mas é mais importante ela continuar o tratamento e ficar bem. Eu também acho. Do que parar, não estou tomando remédio nenhum, mas ficar mal. Não adianta nada. Especialmente esses remédios mais novos, como eu falei, esses antidepressivos, eles não causam dependência. A grande maioria é bem tolerado, então é tranquilo. Olha, doutor, eu adorei a nossa conversa. Obrigada pela tua vinda aqui, porque é muito importante você que está em casa. O que a gente quer sempre mostrar para você aqui no programa é que é possível que você se trate, que você tenha qualidade de vida a despeito do tipo de problema que você enfrente. E essa automedicação, isso que nós falávamos com o doutor Ivan, também é importante que você não faça nunca. Nós temos especialistas no país justamente para que você possa procurar um especialista, um psiquiatra como o doutor Ivan, para que você tenha as orientações, para que você, se não alcance a cura, mas tenha uma qualidade de vida, tenha uma vida feliz, vida inteira, todo mundo tem problemas. Mas que você aprenda a lidar com eles para ser uma pessoa feliz. O Dr. Ivan, através do site clínica hrpsiquiatria.com,
OHR, Clínica OHR, está aí na tela, clínicaohrpsiquiatria.com. Você obtém mais informações sobre o trabalho dele, também para você marcar a sua consulta e buscar ajuda. O mais importante é que você busque ajuda para você realmente ter uma vida feliz. Doutor, obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado a você. Prazer receber você. Prazer é meu.